Graça e paz a todos. Deus seja louvado pela oportunidade que estamos tendo de termos essa conexão agora e podermos pensar um pouquinho nas coisas do alto e buscarmos o Senhor em oração. Eu quero começar lendo Salmo 46, não vou ler o Salmo todo, mas quero destacar alguns versículos nesta hora. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Lá embaixo, o verso 7 diz assim: O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E lá embaixo, no versículo 10 e versículo 11, os versículos finais do texto, diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa é a palavra gloriosa nesse salmo, que nos leva a crer e nos refugiarmos nesse Deus que cuida de nós. Vamos orar, meus irmãos. Pai bendito, receba a nossa gratidão. Obrigado, ó Pai, porque no decorrer dos anos, o Senhor sempre tem estado conosco. O Senhor tem nos consolado, o Senhor tem nos renovado as forças. O Senhor tem atentado para as aflições do teu povo. Obrigado pela tua misericórdia, Senhor. Pela tua mão que nos sustenta, nos protege, nos livra, nos adverte, nos aponta direções. Obrigado, Pai, pela doce presença do Espírito Santo conosco. Senhor, louvado seja o teu nome. Obrigado por encontrarmos refúgio e proteção no Senhor. Abençoa, Pai, o teu povo. Abençoa, Senhor, aqueles que sofrem nesses dias. Abençoe as nossas famílias. Receba-nos, ó Deus, na tua presença, Senhor, e fala ao nosso coração. Usa, Senhor, a tua palavra mais uma vez para alcançar as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor, vamos louvá-lo com o nosso irmão, o Edel, e daqui a pouco vamos meditar na palavra do Senhor. Fica aí. Graças e paz, irmãos. Vamos estar dando início ao nosso momento de louvor, nosso momento de adoração ao nosso Deus. Eu estou com a nossa Bíblia, né? E está aberta no inário, no nosso inário, número 71. E o título do louvor aqui é Perdão, certo? Número 71. Estaremos cantando, né, aqui o louvor do inário, que se chama Perdão. Vamos estar dando início, vamos estar todos juntos, né? Louvando ao nosso Deus. Se sofrimento te causei, ó Deus, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se amor ao meu irmão não demonstrei, e ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, se firme
Amém. Bom, irmãos, vamos agora estar louvando o hino 52 ainda do nosso cenário, Glória e Coroação. Amém? Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz com glória, 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 glória com glória. Escolhida geração de Deus o eterno Pai, de Deus o eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 glória com glória. Todos com fervor, louvores entoai, louvores entoai, ao que da morte é vencedor, com glória, 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 glória com glória. Raças, povos e nações, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai, a quem quebrou os grilhões com glória, 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 glória com glória. O texto em que meditaremos nessa noite está no livro de Josué, capítulo 14. Eu vou ler do versículo 6 em diante. Diz-nos assim: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte, e ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Que Deus nos abençoe. Fui despertado hoje com a notícia de que membros da minha família, 3 irmãos, 2 estão internados por conta do Covid e 1 está suspeitando estar com alguma coisa, com algum problema também. Família é algo que mexe com o coração da gente, isso é inevitável. De repente, a minha mente começou a trazer uma enxurrada de lembranças da minha infância com meus irmãos. E isso faz com que a gente pense: puxa, como a vida passou rápido, não é? E hoje já não somos mais aqueles
aquelas crianças, adolescentes e jovens que conviveram durante 18 anos ali com os nossos pais e depois cada um tomou um rumo na vida e agora, na nossa idade, nós estamos passando por problemas dos quais nós ainda nunca tínhamos enfrentado. A vida passa muito rápido e quando nós olhamos para o texto de Josué 14, na história do povo de Israel, isso me fez meditar um pouco sobre o quanto a vida passa rápido e o que nós devemos fazer enquanto essa vida passa rápido. A vida de Josué e Caleb foram marcadas por grandes mudanças. Eles saíram jovens do Egito junto com Moisés, caminharam no deserto durante todo o tempo de vida, né, de Moisés, depois caminharam por mais 40 anos no deserto e eles viram durante todo esse período grandes manifestações da parte de Deus e na vida de seu líder e do seu povo. A geração que saíra do Egito toda pereceu, com exceção dos dois, Josué e Caleb. Josué e Caleb foram os únicos que saíram do Egito e pisaram na terra prometida. Os anos passaram e no livro de Josué, capítulo 13, versículo 1, Deus falando com Josué, diz a ele que ele agora, naquele momento do capítulo 13, ele já era um ancião e ainda havia muita terra para ser conquistada. Josué agora era um idoso. Os historiadores acreditam que ele tivesse naquele momento 70 anos e Caleb 85. O que fazer enquanto a vida passa? Esse texto nos traz algumas lições e a primeira que eu quero trazer é: seja sábio no agir e no falar. O versículo 7 do capítulo 14 que eu li diz assim: tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Caleb é um homem submisso à sua liderança. Ele reconhece as qualidades e o valor de Moisés e que Moisés merecia de sua parte. Ele tem respeito e admiração por Moisés. Caleb, durante toda a sua vida junto a Moisés, ele foi um jovem submisso. E isso é precioso. Hoje em dia, há uma dificuldade muito grande de pessoas se disporem a servir e a servir até o fim. Quem não aprende a servir nunca será um bom líder. Josué e Caleb cumpriram o seu papel junto a Moisés. Caleb é sábio no falar. As palavras de Caleb na época, em Números capítulo 13, versículo 30, quando ele volta de espiar a terra, são essas: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb foi sensível. Caleb se mostra sensível, seu coração sentia, e ele disse isso. O livro de Josué diz que ele falou como sentira no seu coração. Caleb é honesto e não se deixa influenciar pela maioria que se posicionava de forma negativa ao olhar para a terra que Deus havia lhes prometido. Caleb tem uma palavra estimulante. Caleb tem uma palavra para botar fogo no povo para fazer a obra do Senhor e não o contrário. Caleb, ele nos ensina de que no passar do tempo nós precisamos ter sabedoria no agir e no falar. Que nós busquemos isso da parte de Deus
porque essas duas virtudes de fato são importantes, principalmente nesse momento em que vivemos. Sabedoria no agir e no falar. Segunda lição que nós podemos tirar desse texto é a importância de perseverar em seguir ao Senhor. Versículo 8 nos diz: mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Interessante, a perseverança de Caleb foi fundamental durante todo o seu tempo em seguir ao Senhor, mesmo quando os outros desistiram, porque o povo desistiu e morreu no deserto, mesmo quando o milagre demora, porque Moisés prometera algo a Caleb, mas ele esperou durante muitos anos pelo cumprimento daquela promessa. Mesmo que os homens se levantem contra você, quantos obstáculos Caleb enfrentou para chegar até o momento de possuir um monte ao qual ele sempre olhava e desejava ter. Mesmo que você tenha caído ou se desviado do caminho, persevere em seguir ao Senhor. Levante-se, busque a Deus, busque a misericórdia de Deus, busque a graça de Deus. Continue olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Persevere em seguir ao Senhor. Terceira lição que podemos tirar do texto é: tenha sempre um objetivo em vista. Versículo 10 nos diz o texto: eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. 40 anos havia se passado, desde a promessa de Deus por boca de Moisés a Caleb. E Caleb sempre teve um objetivo em vista. Ele sempre olhou para aqueles pedaços de terra e sempre teve como objetivo possuí-lo. 45 anos se passaram. Ter algo por que lutar. Eu vejo isso na pessoa de Jesus. Jesus, ele nunca desistiu e nunca se perdeu, porque ele sempre teve um objetivo em vista: dar a sua vida por mim e por você. Jesus sabia da importância da sua morte e da sua ressurreição. Jesus sabia o preço que ele haveria de pagar também, e o grande sofrimento e custo que foi para que eu e você pudéssemos sermos abençoados com salvação e com perdão pelos nossos pecados. Eu vejo isso na pessoa dos discípulos. Esses homens foram até o fim e nunca desistiram, perseveraram e são exemplo para nós. Tenha sempre um objetivo em vista. Olhe sempre para frente, sempre em busca de algo, sempre em busca de algo. É isso que Deus quer de mim e de você, e nós não podemos desistir. Nós precisamos continuar olhando para frente, para aquilo que desejamos, e sempre crendo, e sempre buscando forças, sempre buscando graça, sempre buscando a misericórdia de Deus, para darmos o passo seguinte. Há muitos passos a serem dados, e eu e você precisamos continuarmos olhando para aquilo que Deus tem nos mostrado. E, por fim, esse texto também nos ensina a importância de sermos fortes. Versículo 11 do capítulo 14 do livro de Josué nos diz assim: estou forte, ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Caleb estava com 85 anos e ainda se sentia forte. O tempo não o enfraqueceu. A demora não o enfraqueceu. Ele esperou
40 anos para possuir e ver a promessa concretizada. A morte de Moisés, que era um referencial para ele, também não o enfraqueceu. O Deus que eu e você precisamos crer, e eu espero que você assim creia, é o Deus que abriu o Mar Vermelho, é o Deus que criou céu e mar, é o Deus Todo-Poderoso. Precisamos manter nossos olhos fixos nele, crendo que ele é aquele que levanta o abatido, ele é quem dá força ao cansado, é ele quem dá vida. Filipenses capítulo 4, verso 11 ao 13, quando Paulo fala que ele sabia estar contente em toda e qualquer situação, ele diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o Deus que cremos, o Deus que Paulo também cria. E o que nós precisamos aprender é a necessidade de nos fortalecermos nele, para sermos em si, assim, fortalecidos por ele. E é por isso que nós podemos também dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Se for pela minha força e pela sua força, não conseguiremos, é verdade. Mas se vamos na força do Senhor, com certeza chegaremos aonde Ele quer que cheguemos. O que devemos fazer enquanto a vida passa? Seja sábio no agir e no falar. Persevere em seguir ao Senhor. Tenha sempre um objetivo em vista. Não perca de vista aquilo que Deus lhe prometeu. Seja forte. Que Deus te abençoe. Que Deus me abençoe. Que Deus abençoe minha família e a sua família. Daqui a pouco eu volto para orar junto com você. Bom, irmãos, agora estaremos louvando o hino 177, né? 177, firme nas promessas, amém? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos no teu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade já desfruto, enfim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia
Quero convidá-lo a estar conosco no Instagram, no Facebook, no YouTube, no nosso grupo no WhatsApp. Não se disperse, não se distancie tanto, já basta o isolamento nosso e a dificuldade nossa de estarmos nos encontrando fisicamente. Interaja conosco, se aproxime, fale um pouquinho de como está a sua vida, de como está a sua luta. É muito bom e importante que a gente troque um pouquinho de informações sobre como a vida está em cada um de nós. Eu quero, por fim, me despedir no final desse culto, orando por minha família, orando pela sua família também. Vamos nos unir em oração. Lembrando que quarta-feira nós estamos nos reunindo virtualmente no grupo e eu gostaria de ver mais pessoas, e gostaria de incentivar você a se conectar na quarta-feira às 18 horas para estarmos orando juntos como família. Feche os olhos então, vamos orar ao Senhor. Pai bendito, louvamos o Teu nome, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que renova, Senhor, essa esperança no nosso coração e essa certeza de que o Senhor é fiel ao que o Senhor promete. Obrigado, Deus, pelas Tuas promessas e por sermos alvos da Tua bênção, Senhor, dia após dia. Obrigado porque o Senhor é quem carrega o nosso fardo, dia a dia, como diz o salmista. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará. Eu quero, Pai, Te dar graças, porque o Senhor está cuidando das nossas famílias, cada uma vivendo um momento singular. Eu quero, Pai, clamar pela minha família, pedir para que o Senhor continue a pôr as Tuas mãos sobre a vida da minha irmã, a Graça, sobre Sóstenes, sobre a minha cunhada, a Terezinha, sobre a vida do Foster, meu irmão, sobre a vida, Senhor, de minha mãe, que está abalada, entristecida, abatida, Senhor, em ver essa luta de seus filhos. Pai, tem misericórdia, Senhor, socorra cada um deles, leva até eles, ó Deus, o tratamento, a cura necessária. Senhor, levante-os deste leito, Senhor, e que isso glorifique o Teu nome, que isso fortaleça ainda mais a vida de meus irmãos e abençoe assim a família de cada um deles. Oro, Pai, pela vida da igreja, por cada um que também tem enfrentado lutas contra essa epidemia, contra esta doença. Pai Santo, oramos para que o Senhor livre o nosso país, livre o mundo desta moléstia, Senhor. Que o Senhor apresse, Senhor, o surgimento dessa vacina, que o Senhor apresse, ó Deus, para que o tratamento, Senhor, seja dia a dia mais eficaz e que aos poucos ou rapidamente, Senhor, esse vírus perca o seu efeito, Senhor, na vida das pessoas. Tem misericórdia, socorra o nosso povo, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, o consolo, a alegria e presença do Espírito Santo seja sobre a sua vida, a vida de sua família, sobre a igreja do Senhor, agora e por todo sempre. Amém.